Como é bom poder pertencer a esse Deus, não é? É maravilhoso. O título da mensagem hoje é o seguinte: quando Deus diz não. Tão bom ouvir o sim de Deus. É tão bom ouvir o sim das pessoas que nós amamos. É tão gostoso ter aquela oração respondida, aquele milagre, aquele testemunho para você trazer aqui no púlpito. Mas quantas vezes eu e você, nós oramos e Deus não respondeu da maneira que o nosso coração gostaria? Você já teve essa experiência? A gente pensa assim, ai, Deus poderia ter feito, por que Ele não fez? E talvez você tenha uma experiência ainda mais forte, de realmente você sentir Deus falando para você, não é só espera, mas é uma negativa, olha, isso não é para você, isso não vai acontecer. E é difícil a gente lidar com esse tema, porque a gente quer incentivar a igreja, eu quero incentivar e eu amo fazer isso, para a gente sempre caminhar em fé, que as coisas vão acontecer, e é claro, é isso que a gente quer, é isso que a gente prega. É muito legal eu chegar para vocês de manhã e falar, Deus tem vitória, e Deus tem mesmo, né? A gente vive uma atmosfera de milagres muito poderosa, aleluia. Nós estamos na melhor dispensação da graça de Deus. Mas e quando Deus olha para você e fala, não? Convido você comigo, 2 Samuel capítulo 7. Nossa carne geme quando nós ouvimos um não. Desde criança, um não deixa a gente chateado, deixa a gente revoltado. Começando a leitura de 2 Samuel capítulo 7, verso 1, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha que bênção. Certo dia ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Davi estava na sua melhor fase como um rei, e ele diz assim para Natã, olha, pensando em construir um templo para Deus, estou com essa ideia. E o profeta fala o que para ele? Nesse momento? Sim! É bom a gente ouvir um sim, não é? Sim, faz o que você tem em mente. Vamos colocar esse plano para funcionar. E a intenção de Davi era boa, gente? Sim, era muito boa. A intenção dele era construir um templo para Deus. A intenção dele era ótima. Aquilo que Davi pretendia fazer era algo que lhe beneficiaria, era algo para o seu próprio bem? Não. Mas ele coloca isso diante de Deus. E aí continua a história, olha lá no verso 4. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Um não de Deus. Um não de Deus que começa de uma maneira muito áspera. O que Deus fala para Natã dizer a Davi aqui? Eu não mandei você fazer isso, eu não mandei nenhum líder fazer isso. Já era um motivo para ficar chateado, não era? Imagina você chega, você compra uma roupa linda para o seu pai, você chega com um presente maravilhoso, você fala, pai, eu quero te dar. Aí seu pai fala, eu mandei você dar esse negócio para mim?
Falou, qual é, pai? O que está acontecendo aqui? Ele não está apenas levando um não, mas a resposta de Deus parece muito áspera, não parece? Uma demonstração de soberania mesmo. E a gente precisa entender, igreja, que para o não e para o sim de Deus, existe uma palavrinha que precisa fazer parte do cotidiano da nossa vida cristã, e essa palavrinha é soberania. Deus é soberano, a vontade dele é soberana. Glória a Deus. A gente está se acostumando, e a igreja em certo sentido faz parte disso, a gente tem o nosso ego, os nossos desejos, o nosso eu sempre atendido. E quando nós vemos uma resposta desse nível, o que Deus está colocando? Deus está colocando as coisas no lugar. Davi, não é a tua vontade, não é a tua intenção, é a minha vontade, é a minha intenção, é o meu jeito, é quando eu quiser, eu não dependo de você para ter uma casa. Ai, que pesado. Continuando, olha o verso 8, agora pois diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens. De onde você veio, garoto? Você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, Davi, você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim. Ora Deus, será ele, não vai ser você. Um templo em honra ao meu nome, e eu formarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E aqui a gente precisa entender uma coisa. A gente vê uma demonstração de amor absurda da parte de Deus, nós não vemos? Sabe o que Deus está nos ensinando com essa passagem? O quanto Deus te ama não está relacionado ao fato dele dizer sim ou não para você. Glória a Deus. Às vezes a gente vem num sentimento de orfandade, numa ofensa, numa dureza de coração, que quando Deus fala não para nós, a primeira coisa que nós pensamos é o mesmo que pensamos a respeito dos homens. Não existe amor aí. Deus não liga para mim, por isso que ele disse não. E aqui nós vemos absolutamente o contrário. Deus ama Davi, Deus tem uma promessa para Davi, Deus tem uma dinastia para Davi, Deus cuidou de Davi desde o início. Mas é para construir o templo? Não. Jamais meça o amor de Deus pelos sims ou pelos nãos que ele dá a você. Jamais, jamais, jamais. O amor de Deus é muito maior do que os sims que você recebe. Deus não te ama por causa dos presentes, dos bônus, das bênçãos, das profecias, dos abraços da igreja, de tudo isso é maravilhoso. Mas Deus te ama muito além disso tudo. O amor de Deus está exposto de uma maneira absolutamente clara, incomparável na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para Jesus Cristo crucificado em nosso lugar, a gente deve ter uma gratidão por Deus. O nosso coração deve ser tomado por um amor
que a gente jamais questione o fato de Deus fazer ou não fazer, ou o tempo de Deus, porque Ele é soberano. Continuamos. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor tinha falado, verso 17, 18. A gente vai chegar na oração de Davi. E aí, como que é essa oração agora? Ah, Deus, porque o Senhor abençoou tanto fulano e não me abençoou. Ai, Deus, porque o Senhor disse não para mim. Ah, eu sou um filho tão leal. Será que é isso que Davi vai orar? Ai, Deus, estou tão chateado, estou magoado, Deus, estou ofendido, né? Vou ler um livro de autoajuda para me recuperar. Vou ficar assistindo Netflix essa noite, comendo chocolate, porque Deus falou não para mim. Davi era um filhinho mimado de Deus? Não, Davi de mimado não tinha nada, né? Ele era o mais esquecido, o pai dele estava nem aí para ele. Não tinha nada de mimado. Davi sabia o que era sofrer. E aí Davi chega diante de Deus de que maneira? Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Vamos descobrir? Olha a primeira coisa que ele fala: quem sou eu, ó soberano Senhor? Está aqui a tradução, manteve isso. Quem sou eu? Amém. Aqui está a NVI 2023, né? Aqui eu estou com a NVI de 2001. Olha só, quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor. Ele chega diante de Deus, ele não reclama de quem Deus é. Ele diz: Deus, como que o Senhor se preocupa com alguém do meu tamanho? Como que o Senhor, o soberano, cuida de mim de uma maneira tão maravilhosa? Ele chega diante de Deus com gratidão. Olha só, eu gostaria que você visse comigo quem sou eu, ó soberano Senhor. Uma vez, amém? Continuando, como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor. 3 vezes até aqui na oração de Davi. Que mais eu poderia te dizer? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó. 4ª vez. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Ah, Deus, eu estou feliz, porque apesar do teu não, o Senhor tem plano para a minha vida. Mesmo quando Deus dá um não, Ele tem um plano, e o plano dele é superior, o plano dele é maior. E Ele está dizendo: Senhor, eu te louvo por causa disso. Aleluia, eu te louvo porque o Senhor me revelou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quão grande és tu, ó. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazer um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência. Confirma, Senhor, a tua promessa. Eu estou aqui, aleluia. Amém, Jesus. Eu recebo a tua palavra, confirma a tua promessa. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: Davi é um rei absolutamente maravilhoso e deve ser engrandecido. Acho que a minha Bíblia está errada, é isso? Não. Para que as nações digam: olha, Michel é um pastor realmente maravilhoso, que menino legal, por isso que Deus realizou grandes coisas na vida dele. É isso? Não, para que os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Aleluia. Para que as outras nações digam: não há Deus como o nosso Deus. Oh Jesus, glória a Deus.
e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Eu não sei quem contou aí, mas nós falamos a palavra soberano. Davi declarou a palavra soberano na sua oração 7 vezes. Aleluia. O que significa isso? Os números, eles têm um porquê na Bíblia. O 7 significa perfeição, e 7 significa algo que é completo. Ou seja, a soberania de Deus é perfeita, a soberania de Deus é completa. Deus é perfeitamente e completamente soberano, e isso é absolutamente indiscutível. Glória a Deus. Mas você viu uma palavrinha que a gente passou batido aqui? Do teu servo. Olha como que ele se coloca diante de Deus: teu servo, teu escravo. Sabe quantas vezes essa palavrinha aparece? 10 vezes. 10 vezes ele está dizendo: tu és perfeitamente soberano, e eu sou teu. Eu sou teu. Quando que nós vemos o 10? Quando Deus tira o povo de Faraó e declara: vocês não são mais servos de Faraó, vocês são meus servos. Vocês não são mais servos do inimigo, vocês são meus servos. Lembra da história de Faraó? 10 pragas, 10 mandamentos, o número 10 aparecendo, dízimo, 10%. Lembra do 10 aparecendo vez sobre vez? Da história de Daniel, 10 vezes mais sábio. E aqui nós vemos 10 vezes teu servo. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu servo, eu sou completamente teu. Diante dos nãos de Deus, nós entendemos que Ele é perfeitamente soberano, e nós somos absolutamente servos. Quando Deus fala sim para você, é lindo e maravilhoso, porque você vai ter aquilo que todas as religiões oferecem: um lugar onde você tem apoio, e você consegue, por meio de alguns rituais, por meio de alguns compromissos, alcançar aquilo que o teu coração deseja. Alguma coisa muito parecida também você encontra hoje, na teologia coach, ou na pregação coach, ou nessas palestras motivacionais. São métodos, maneiras, programas de você cumprir aquilo e conseguir o que você deseja, o que o teu coração deseja. Mas agora você chega diante de Deus, e não existe alguém mais disciplinado que Davi, gente. É difícil. Davi cumpre todos os métodos, Davi faz todas as coisas. Davi já começa derrubando Golias, né? E Deus chega para ele e fala: não. E Davi fala o que para ele? Eu sou teu servo, eu sou teu escravo, o Senhor é meu dono, e tu és soberano. Quando nós servimos a Jesus Cristo, o nosso ego tem que morrer. Se você quiser me seguir, o que você faz? Você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Essa é a parte mais difícil da mensagem, mas é a parte mais fascinante, gente. Porque eu acho que a pior coisa é ser escravo de você mesmo. Para você mesmo nada está bom nunca. Para você mesmo a cobrança é muito grande. Para de se cobrar, para de se exigir, se derrama na presença de Deus, ame o Senhor, cumpra a vontade dEle, e o mais Ele fará. Essa é a melhor vida. Você não precisa se esforçar de 1000 maneiras para as pessoas amarem você, você já é amado. Você não precisa de 1 milhão de resultados, você não precisa de pessoas te aplaudindo. O seu ego foi crucificado, a única coisa que você precisa é de Deus, e Ele você já tem. Quem tem Jesus tem tudo. É libertador a gente se livrar do ego. Glória a Deus. Que eu vou para a 1 Crônicas, capítulo 22, versos 6 e 8. Só para a gente passar pelo motivo, né? A gente gosta de motivo, não gosta?
Ah, Senhor, por que o Senhor disse não para mim? Queria tanto aquilo. Os jovens, né? Os jovens são os primeiros que começam a ouvir os nãos de Deus. De repente, você ouve um não para a faculdade que você queria, você ouve um não para o emprego que você queria, você ouve um não para o namorado que você queria ou para a namorada. Você vai ouvindo não, você vai aprendendo. Alguns jovens entendem que Deus é soberano e crescem em Deus e veem que o caminho de Deus é melhor. Alguns, infelizmente, se decepcionam. Mas nós, a Karina estava falando aqui, tem uma época da vida que a gente fica pensando, eu vou ter visões ou vou ter sonhos? Que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então você já começa a ficar nesse meio termo, né? Você fala, e agora? Tenho visões ou sonhos? Estou no meio do caminho aí. A gente também ouve não, né? Também sofre rejeição, também faz parte, né? E aqui nós encontramos a explicação. Olha só, 1 Crônicas 22, verso 6, Davi mandou chamar seu filho Salomão, ordenou que ele construísse o templo para o Senhor, e no verso 7 ele diz, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo, em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, mas veio a mim esta palavra do Senhor, você matou muita gente, e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Gente, eu não sei você, mas eu, meu pai e o meu irmão, a gente já teve várias conversas a respeito dessa justificativa. Assim, com todo respeito a Deus que deu essa justificativa, na hora que a gente pensa do ponto de vista humano, essa justificativa não parece muito boa, né? Por quê, gente? Ele estava matando em nome de Deus, não estava? Estava matando em nome de Deus, era Deus que mandava. Aí a gente fica assim, por que Deus manda fazer uma coisa, vai lá, compra as guerras e vai para cima. E Deus dá ordens, né? Muitas vezes Deus fala, mata todo mundo. Fala, Deus, eu matei todo mundo. Ah, você matou todo mundo, agora não. Então não faz o templo. Fala, meu Deus, qual é que é? Aí tem gente que tenta encaixar, né? Não tente dar jeitinho para Deus. Aí alguns, assim, muitos partinhos vão dizer, foi por causa do pecado de Betseba. Gente, o pecado de Betseba foi depois. Se fosse para o pecado de Betseba, ia ser top, mas o pecado de Betseba foi depois. Aqui a gente está no capítulo 7, 2 Samuel. O pecado de Betseba foi no capítulo 11. Tudo indica que Samuel estava escrevendo com uma cronologia. Não temos essa desculpa para dar. Mas, de toda maneira, foi a resposta que ele ouviu de Deus, o coração dele ficou contente. O que eu quero dizer para vocês, igreja, que a explicação do não de Deus não é importante. Decepcionante isso, não é? E o que a gente mais quer é isso, não é? O que a gente mais quer é explicação. Às vezes a gente fica diante de Deus, né? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho muita resistência em orar a Deus pedindo explicação. Eu me acho muito pequeno para ficar perguntando para Deus o porquê das coisas. Descobri o diagnóstico de câncer, eu não perguntei. Quando eu fiquei no hospital, quando eu fiquei com dor, quando eu tive crise. Amém, estamos aí. Acho que na minha vida, uma vez eu perguntei para Deus. E é difícil a gente responder. E eu nunca consegui dar resposta para as pessoas por causa disso. Eu quando no comecinho do ano, meu amigo de infância lá, o Shibata, morreu. Ai Deus, por quê? 37 anos, minha idade. Já percebeu que a gente é doido buscando porquês? A gente é doido para buscar porquê. A gente é doido para apontar a vida do outro e falar, você está vivendo desse jeito. Sabe por quê? Você não sabe, para de acusar os outros. Amigos de Jó, olha a besteira que fizeram. Porque a gente tem assim uma fome de buscar motivo. Um orgulho desgraçado, né? Não há outra palavra que caiba. Sabe por que a gente tem dificuldade de lidar com o não? A gente tem uma dificuldade psicológica de lidar com a tragédia. Você está passando na rua, olha o que o nosso cérebro faz automaticamente. Você vê um acidente. Como que você pensa? Tadinha, podia ser eu. Mas esse podia ser eu é aflitivo, não é?
Você olhar para alguém num saco preto e você fala, podia ser eu. Isso te consome, isso arrebenta com você. Mas o seu cérebro te defende. Sabe o que o seu cérebro faz? Você olha para a tua mulher e fala, mas o motoqueiro abusa, né? Quem está comigo aqui? Dá todo mundo meio intimidade que eu estou pegando pesado na pregação. Relaxa, gente, vai dar tudo certo. Deus está aqui, né? O que a gente faz? A gente põe a culpa no outro. Por quê? Porque eu pondo a culpa no outro e falo, não, eu não abuso, então eu não vou morrer. Meu cérebro quer fugir da possibilidade da tragédia. E sempre vem isso. Você está com um problema na tua casa? Deve ser por causa disso. Você está com essa doença? Deve ser porque você fez isso, isso, isso e aquilo. Então sempre a gente busca justificativa. Davi tem uma aqui. Jó recebe uma justificativa de Deus, igreja. Você vai ler mais de 40 capítulos. Deus começa a falar. Deus não dá uma justificativa para ele. Interessante, né? E a gente é doido por justificativa. Por quê? Por quê? Por quê, Deus? E agora eu quero que a gente vá para um verso que ele indica a nossa realidade na dispensação da graça. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. É uma disputa teológica gigantesca. Quando a disputa teológica eu sempre fico do lado daquilo que é mais confiável. Não gosto muito de novidade não, gosto de coisa que foi bem estudada, bem fundamentada. E o que é mais embasado aqui, que esse espinho na carne era provavelmente uma doença que Paulo pegou. E essa doença inclusive trazia problema nos olhos, a ponto de ele escrever em uma das cartas, olha com que grandes letras eu escrevo. Provavelmente essa doença ele adquiriu antes de chegar na Galácia, que ele agradece, né, na carta da Galácia, essa doença. Então o que era esse espinho na carne? Eu creio que era essa doença, uma doença muito aflitiva. E ele sofria decorrências dessa doença, flagelos dessa doença. E olha o verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústia, pois quando sou fraco é que eu sou. Aleluia. E aqui eu quero trazer para você alguma coisa que é muito parecida com aquilo que a gente vive na dispensação da graça. Que ambiente Paulo estava? Paulo estava no ambiente de milagres, gente. Paulo orou para Eutico, Eutico ressuscitou. Lembra de lenços que curavam, sombra do Pedro que curava? Gente, era oração, era milagre. Olha só, está chegando lá, amém? Glória a Deus. Está avivando aí a sua obra no meio dos anos. Creio em nome de Jesus. E aí, diante desse ambiente, o que era normal? Você vê cura. Raíssa, tá um problema no intestino aí? Em nome de Jesus, Senhor, tá? Cura ela. Tá? Cura. Aí se acostuma. Pastora, cura o Nilton, cura a Karen, cura todo mundo. Você fica acostumadão, né? Ai, que coisa boa. Chegar o tempo que a gente vai se acostumar com essas coisas, né? Sobrenatural ali, ó. E aí ele estranha, porque ele ora para Deus e Deus não cura. Aí ele... Imagina chegar nessa realidade, né? Você orou para Deus, Deus não curar aqui era o estranho. Deus não curou, ele ficou assim, falou, não, estranho. Aí ele orou 2 vezes. Segunda vez Deus não curou. Aí ele orou 3. Aí falou, agora chega, né? Alguma coisa está errada. Aí foi perguntar para Deus, Deus, está dando errado aqui, o que está acontecendo? Tá. E aí Deus responde para ele, dá uma justificativa para ele. Deus dá uma explicação para ele. Deus faz um tratado teológico para ele. O que Deus fala para ele?
Minha graça te basta. Gente, que explicação ruim, né? Fala, Deus, meu. Oh, Paulo, eu não te curei, porque na verdade, em vez de 3 orações, você tinha que fazer 7. Paulo, eu não te curei, porque você tinha que pegar a água ungida do rio de Israel, do Jordão, e misturar com o rio tal, e jogar na cabeça. Eu não te curei, porque você tinha que ir lá naquela igreja e comprar aquela meinha de R$100. Foi isso? Deus falou, não te curei. Sabe por quê, Paulo? Porque a minha graça te basta. Aleluia. E aí a gente precisa entender alguma coisa. Ah, Jesus, o que faz essa graça ser tão maravilhosa a ponto de um não de Deus não ter nenhuma importância para você? Você parou para pensar nisso? A graça é algo tão poderoso derramado na sua vida que o não de Deus ele perde completamente a importância. A graça de Deus é tão preciosa que se você ouvir um não, mas se você estiver debaixo dessa atmosfera de graça, o não vai causar nada em você. E que graça é essa? Onde vem, Senhor? Que negócio é esse? Eu quero esse negócio para mim, você quer também? Aleluia! Ah, eu quero, estou doido por essa graça. Aí o que Deus está dizendo? A minha graça, ela é mais importante do que os sims que eu falo para você. A minha graça é mais importante do que quando eu ouço a sua oração. A minha graça é mais importante que a tua cura. Mas Jesus amado, que presença é essa, né? Que poder é esse? Sabe o que é a graça? A graça é a manifestação do poder do Espírito Santo em nós. Mas por que ela chama graça? Porque nós não teríamos como comprar, nós não teríamos como conquistar, nós não teríamos o que fazer para recebê-la. Por que ela é graça? Porque ela é um presente. Porque ela é graça? Porque nós não temos como pagar por ela. E ela se manifesta. Ela é o poder de Deus, ela é a unção de Deus, ela nos envolve, ela nos cobre, ela nos leva para essa nova realidade. Isso é graça. Graça é a unção do Espírito Santo sendo liberada na nossa vida. E aqui, igreja, sabe o que é extraordinário? A questão deixa de ser o mérito. Porque em Davi a gente estava discutindo isso. Será que Davi merecia ou não merecia? Ele matou ou não matou? Mas ele não matou porque Deus mandou. Ah, mas Deus podia ter deixado ele construir? Não podia. Deus podia ter curado Paulo? Não podia. Ah, será que a Regina recebeu a bênção? Ela merecia receber a bênção ou não merecia? Por que eu mereço? Por que eu não mereço? Por que fulano tem doença? Por que fulano... Você percebeu? O que aconteceu com os porquês, gente? Não tem mais espaço para justificativa, não tem mais espaço para porquê, não tem mais espaço para questionamento. Tudo isso perdeu o volume. Quando a gente começa a viver nesse ambiente da graça de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, nada mais importa. E por que a gente pode compreender melhor a graça do que Davi compreendia? Porque a gente pode olhar para trás, para 2000 anos atrás, e ver um Cristo crucificado por graça. A gente pode olhar para 2000 anos atrás, a gente pode viajar para Israel, se você tiver coragem nesse momento, e achar lá em Israel um túmulo vazio por causa da graça de Deus. Você pode olhar para o seu irmão, você pode olhar para a igreja, que apesar dos defeitos, dos problemas dela, ela está 2000 anos de pé, por causa da graça de Deus. Você pode sentir o teu coração ser incendiado pelo Espírito Santo, por causa da graça de Deus. Você pode ter os seus olhos abertos em uma mudança de vida verdadeira, por causa da graça de Deus. Você pode ser envolvido, tocado, alcançado, por causa da graça de Deus, porque mesmo nós, sendo pecadores, Jesus Cristo morreu, nos justificou, e agora a graça é liberada a todos aqueles que creem. A gente consegue, por causa do momento histórico que nós vivemos, entender melhor, de uma maneira mais profunda, o que é a graça de Deus. Olha a oração de Paulo. Eu oro para que vocês entendam, para que os olhos espirituais sejam abertos, para que vocês compreendam a profundidade, a grandeza, a extensão do amor. O que é amor? É graça da presença, daquilo que o Espírito Santo faz. Senhor, abra o nosso entendimento para isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Como que terminou essa passagem que eu estou dizendo? Eu estou declarando aqui, quando sou fraco é que eu sou forte. Que estranho. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou fazer. Creio que vai liberar um lado profético aí na tua vida. Procura um irmão aí que está do seu lado. Ah, pastor, que chato. Procura um irmão aí. Pode ser feio, pode ser bonito, o que tiver, não sei que lugar você sentou. E você diga assim para o seu irmão: os nãos de Deus te fazem mais forte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você ficou meio sozinho por aqui, às vezes fica 3, né? Um fica meio sozinho, receba, os nãos de Deus te fazem mais forte. Né? Às vezes você está no meio aqui, tem dois, um olha para o outro, você olha para o nada. Os nãos de Deus te fazem mais forte, receba, igreja, em nome de Jesus. Ah, que coisa boa. E aí, para encerrar, o louvor pode até subir, gente. Verso 10 ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, como que está a tradução aqui? Por amor de Cristo, por Cristo alegro-me. Aqui está regozijo-me. Olha só, vamos voltar para o 9. Portanto, não sei como está aí, né? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Como que está nessa versão? Alegremente, glória a Deus. O que ele está dizendo? Que por amor a Cristo, ele, no verso 10 aí, se regozija, se alegra nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias. E a grande questão ele está dizendo que por amor de Cristo, não precisa responder, você ama Cristo? Amém? Glória a Deus. Se você ama Cristo, você se regozija, você se alegra por causa dos nãos. É isso que está dizendo. O que é um não? Fraqueza, insulto, necessidade, perseguição e angústia. Se você ama Cristo, você se alegra nos nãos que você recebe. Você se alegra nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. E a palavra de Deus hoje, para quando a gente ouve um não dele, é que a tua alegria não está baseada nas circunstâncias, e ela nunca vai estar baseada nas circunstâncias. A tua alegria está firmada em Jesus Cristo. Aleluia. Ele muda as circunstâncias de maneira absurda, linda, maravilhosa. Eu creio nesse Deus de milagres. Mas você não depende delas. Eu creio e eu tenho acompanhado isso na minha vida. Tenho falado para a Gabi. A gente foi mudando, né? Acho que a gente mudou 5 vezes de casa desde que a gente casou. E a nossa alegria na nossa primeira casa é a mesma na nossa casa de hoje. E às vezes as pessoas olham assim e falam: lógico que você está alegre, né? Olha onde você está morando. E não é, gente, nossa alegria vem de Deus. Não vem do nosso luxo, não vem da nossa carteira, não vem do carro quem dirige. Você está com um carrão, se eu estou com um carrão, eu estou alegre. Se eu estou com um carrinho, eu estou alegre, eu estou bagunçando. Se eu estou a pé, eu estou um pouco menos alegre porque eu sou sedentário, mas eu vou arrumar isso em nome de Jesus. Sedentarismo ainda me pega, eu vou me livrar disso, desse pecado. Mas a gente tem que estar alegre em Cristo. Cristo é o motivo da nossa alegria. Se eu amo a Cristo, eu me regozijo nos nãos, eu me regozijo na tribulação, na angústia, na perseguição. É fácil, igreja? Não! É impossível, só é possível por causa da graça de Deus. Aleluia. Convido você a se levantar aqui nessa manhã. Aleluia. Pode aplaudir, pode celebrar o Senhor.